Tamo bonito? Bonito é demais, né? Mas tá em ordem, né? Eu diria. Meu caro pastor Hernandes, eu tô checando as perguntas de hoje aqui e eu tô vendo uma pergunta que acho que representa um pouco a minha dúvida também, que é sobre a vontade de Deus. Ainda mais uma pessoa indecisa como eu, que vai na sorveteria, não sabe se pega um sorvete de flocos ou de morango. Aí tem que pedir para Deus, olha, essa é a tua vontade para isso? Será que em todos os momentos? Ou será... E se Deus responde em todos os momentos as nossas questões? A vontade de Deus é não ir na sorveteria. Já deu ordem lá para você ir, viu? Isso já é valendo, pastor. Ah, é valendo? Já é valendo. Então pronto. A questão é, quando orar para saber a vontade de Deus e se Deus responde em todos esses momentos? Mas ó, isso aqui a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? A gente tem mais 2 perguntas no programa de hoje. E o Trocando Ideias é assim, trocando ideias com você aí de casa, com o pastor Hernandes, a turma aqui do estúdio, tá bom? É. Nós estamos preparados aqui para o Trocando Ideias de hoje. Muito bem, valendo agora, o Trocando Ideias está no ar, com 3 perguntas novinhas. Para você que está em casa e quer mandar sua pergunta, mande para cá no trocandoideias@lpc.org.br ou aqui embaixo nos comentários no vídeo. Escreva para a gente, tá bom? Começo com a participação da Suzy Lindete. Pastor, se somos salvos pela graça, pela fé, que Jesus é o nosso Salvador, o que acontece com as iniquidades? Veja bem, o fato de nós sermos, pela graça, salvos em Cristo Jesus, não nos torna, doravante, pessoas impecáveis. Continuamos pecando. Agora com a diferença. Nós, outrora, estávamos numa relação de réu para juiz. Agora nós estamos numa relação de filhos para pai. É por isso que o apóstolo João vai escrever que aquele que disser que não tem pecado está mentindo. Está enganando a si, tentando enganar os outros e até mesmo a Deus. A diferença é que agora, quando você é salvo, você não anda mais na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. O que é prática? É uma coisa que é costumeira. Eu, via de regra, tomo banho todo dia, me alimento todo dia. Isso é prática. Agora o pecado é um acidente e não uma prática. Antes, nós vivíamos no pecado, nos refestelávamos do pecado. Hoje o pecado nos constrange, nos entristece. Quando você peca, se você é uma pessoa salva, você não tem prazer mais, você não tem deleite mais no pecado. Ao contrário, você fica muito triste, porque você entristeceu o Espírito Santo que habita em você. Então, eu acho que ele está usando a palavra iniquidade aí como sinônimo de pecado, de forma geral. Então, o salvo tem uma característica, igual o Jó. Lembra do Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem piedoso. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. Mas quando o Jó tem uma visão mais ampla da grandeza e da majestade de Deus, em vez de dizer, não, eu não tenho pecado, ele diz, eu me abomino no pó e na cinza. Ou seja, quem mais reconhece e confessa os seus pecados não são as pessoas que mais pecam. Quem mais reconhece e confessa os seus pecados são as pessoas que mais perto de Deus andam. Então, se você vê um crente, não, eu sou santo, e pecado longe de mim, peco não. Esse camarada está longe de Deus e muito perto do pecado. Mas se você vê uma pessoa bater no peito como o publicano, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador, essa pessoa está mais longe do pecado e mais perto de Deus. Acho que essa seria uma resposta para essa pergunta. Perfeito. Vamos falar de atualidades agora. Para você que acompanha os noticiários aí nas últimas semanas e meses, você vai saber do que está falando aqui, né? Uma participação anônima que a gente recebeu e diz o seguinte: o Brasil vive um tempo de perplexidade com os múltiplos escândalos que estão aparecendo. INSS, Banco Master, envolvimento de pessoas importantes da República. E aí a pergunta, qual é o papel da igreja?
calar-se ou repudiar? Ô Tiago, primeiramente a pergunta revela uma constatação. O Brasil verdadeiramente está com a cara rubra de vergonha. O Brasil está vivendo talvez um dos períodos mais sombrios de escândalos vultuosos envolvendo pessoas estratégicas da República. Isso é um fato. A mídia está dizendo isso todo dia, toda hora. A grande mídia, a mídia social, é impossível se abrir o seu telefone 30 segundos sem ser informado dessas coisas todas, dando nomes e valores. Então é triste, é lamentável, é doloroso. Por quê? Porque o exemplo vem de cima, seja bom ou ruim. Quando a liderança de uma nação, seja ela liderança política, seja ela liderança das instituições mais altas da República, seja elas lideranças religiosas, quando elas são exemplo, elas inspiram lá na base. Exemplo de integridade, de valores morais. Mas se essa liderança ela está vivendo na contramão da ética, de apenas expressar moralidade no discurso, mas nos bastidores cometendo as torpezas mais execrandas, lá na base também ela está inspirando. Então o cara lá em cima está fazendo, eu vou fazer também. Ele está aproveitando para levar vantagem, eu também vou levar vantagem. Isso é uma escola. Uma escola. Então, qual é o papel da igreja? Primeiro, o papel da igreja é avaliar a si mesma, porque o juízo começa na casa de Deus. Para ver se a própria igreja também não está cometendo algum erro moral que precisa ser confrontado, consertado e reparado. Segundo, a igreja, à luz das Escrituras, não pode ser omissa e se acovardar, calar. Ela precisa repudiar o mal. Quando você vai para as Escrituras, você vai ver os profetas. Me permita ler, para não ser uma palavra minha. Mas veja você o que o profeta Miqueias, 600 anos antes de Cristo, escreveu no seu livro. Miqueias capítulo 7, versículo 3. Olha isso. Ele está falando da liderança. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem a trama. É o crime organizado. É o mecanismo, o sistema posto para o exercício da corrupção, do levar vantagem. O profeta está denunciando. Ele denuncia os graves pecados da nação aqui da ganância, por exemplo, capítulo 2, verso 2. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam, e assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirarei a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Então, Deus está olhando isso, e Deus repudia isso, porque Deus é o Deus da justiça. Então, o papel da igreja é um papel profético. A igreja não deve se miscuir nessas coisas, mas ela precisa ter independência, exemplo, para denunciar. Seja uma denúncia interna, porque o juízo começa pela casa de Deus, seja denúncia para fora, porque Deus é o Deus da justiça, e Deus não inocenta o culpado, diz a Bíblia. Então, o papel da igreja é se entristecer, é denunciar, e mais do que isso, interceder. Interceder. O papel da igreja é espiritual. Interceder.
Porque quem opera o arrependimento para a vida é Deus. E Deus pode trazer quebrantamento na vida de qualquer pessoa, não importa o posto que ela ocupe, Deus pode tocar o coração dela e ela ser levada ao arrependimento, à vida, à salvação. Eu posso me aprofundar um pouquinho mais? Por favor, claro. pastor. Essa questão da denúncia que a gente está colocando aqui, seja internamente ou externamente para fora da porta da igreja, efetivamente, como é que aconteceria isso? Primeiramente, eu acho que faz parte, vamos dizer, nós estamos vivendo um mundo das mídias, né? Aquilo que está público, veja bem, como é que funciona essa questão do pecado? O confronto do pecado é dentro da proporção do seu raio de influência. Por exemplo, se eu pequei contra você, só você está sabendo e só eu estou sabendo do mal que eu fiz a você, eu vou a você. Eu não vou espalhar para todo mundo que eu estou com raiva do Tiago, ou o Tiago está com raiva de mim, não precisamos acertar as contas, não. Vai a ele, vai a ele. Se o erro foi feito dentro de uma estrutura fechada, a confissão, o confronto tem que ser dentro daquela estrutura fechada. Eu não posso botar areia no ventilador, espalhar boatarias. Agora, um fato que é público, é preciso de um confronto público. Confronto público. Então, através dos meios que se dispõem hoje, dos meios de comunicação, dos meios de mídias sociais, é preciso, com respeito. Um cristão jamais agirá com desrespeito. Um cristão jamais usará uma maneira chula ou violenta para combater o mal, não. Se combate o mal de acordo com a lei e não de acordo com o nosso destempero. Então, é preciso fazer isso dentro dos mecanismos legítimos e com licitude e com integridade e com respeito. Todo ser humano deve merecer o nosso respeito, ainda que nós discordemos dele e o confrontemos firmemente. É assim que Deus trata o pecador, senão Deus nos esmagaria. Muito bem, pastor, vamos em frente então. A gente vai trazer aquele tema que a gente estava conversando na abertura do programa, é a participação da Raquel Lourenço. A minha dúvida é sobre a vontade de Deus em nossa vida. Eu tenho dificuldade de entender quando eu sei que algo é ou não é a vontade dele. Por exemplo, eu estou estudando para um concurso, mas eu não sei se eu deveria fazer isso ou focar em procurar um emprego na minha área de conhecimento. Desde já agradeço. Bom, então vamos lá. Vontade de Deus, Tiago, nós podemos dizer que existe a vontade de Deus geral e existe a vontade de Deus específica. A vontade de Deus geral está amplamente posta nas Escrituras. Então, princípios que Deus são universais. Deus quer que você seja santo, Deus quer que você seja alguém amoroso na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Deus quer que você seja íntegro nos seus negócios, não importa se vendedor de picolé ou se CEO de uma empresa multinacional. Não importa a área que você atuar. Então, são princípios universais gerais que estão estampados na Bíblia. Existe a vontade de Deus específica, e é a pergunta dessa pessoa aí. Eu faço um concurso ou eu busco um emprego para encontrar espaço para dinamizar meus dons e talentos? Eu, particularmente, fui sempre defensor, embora um concurso público lhe dê estabilidade, mas vai manter você naquele padrão, fazendo talvez a mesma coisa durante anos e não vai sair dali. Eu sou muito, muito, muito entusiasta da livre iniciativa, do indivíduo colocar os seus dons e talentos a serviço de alcançar recursos para ele, para a família dele, para o bem dele. Então, é claro que nem todas as pessoas têm essa aptidão. Há pessoas que se sentem muito mais confortáveis dentro de uma estrutura mais tranquila, de estabilidade, mas aqueles que têm um pouquinho mais de garra, eu diria, de entusiasmo, ou eu acho que deveriam buscar carreira de investimento na sua área, seu talento, coloca os seus dons e talentos para abrir alguma coisa nova. É por isso que você tem os grandes empreendedores. Todo mundo começou pequeno. Começou às vezes com uma coisinha. Quer ver um exemplo? Essa aqui não é, mas você e eu gostamos de usar uma camisa de gravata chamada Dudalina, que é uma camisa muito conhecida aqui no Brasil. Eu fui ler a história deles. Sou Duda e a Dona Lina, por isso que chama Dudalina.
o nome do marido e da esposa juntou numa coisa só. Muitos filhos, como é que nós vamos cuidar desses meninos? Aí a dona Lina era uma exímia costureira. Ué, quem sabe aí? Ele foi, comprou peças de tecido, dona Lina fez tantas camisas, ele saiu e vendeu. Todo mundo gostou da camisa, bem feita, colarinho bem formado. Comprou mais. Hoje é a camisa que mais se exporta do Brasil. É a Duda Lina. Empreendedorismo. Então, esse é um caso. Como eu posso saber que o que eu estou fazendo é a vontade de Deus? Bom, primeiramente, 3 fontes. Se eu estou feliz com o que eu estou fazendo, está me agradando o que estou fazendo, estou entusiasmado com o que eu estou fazendo. Segundo, se as pessoas que estão à minha volta reconhecem que o que eu estou fazendo, eu tenho aptidão para fazer. Esse cara é bom nesse negócio aí, ele faz muito bem feito. Olha, ele é a pessoa exponencial. Terceiro, a Bíblia diz lá que a paz de Cristo, em Colossenses, a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. Se eu estou fazendo, eu não estou tendo paz, posso estar ganhando dinheiro, não estou tendo paz, não é isso. Eu preciso estar dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. Aptidão, vocação, talento e dom. É isso que você vai ser feliz. Tem gente que tem dom e talento, não teve aptidão, não teve oportunidade de se preparar. Tem gente que se preparou, mas não tem aptidão para fazer o que está fazendo. O ideal é quando você tem o talento e o dom e ainda recebe a bênção de ser equipado para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Acho que é assim que eu vejo vontade de Deus. Muito bem. Gente, eu estourei bem o tempo. Hoje nós fomos longe. Antes de ir embora, eu tenho uma dica para você que está aí sempre mexendo no Instagram, aproveite para seguir o Reverendo Hernandes, @HernandesDiasLopes, e também nosso querido pastor Arival, @ArivalDiasCasimiro, e aí você vai ter lá cortes de mensagens deles, agenda dos pastores também, né? E muita coisa boa por aí. Muita coisa boa. Vamos embora? Vamos embora. Tá entregue então, Trocando Ideias de hoje. Abraço, gente, um abraço. Fica com Deus.